Hoje o nosso papo é sobre alavancagem. Na verdade, eu vou falar mais sobre a alavancagem e os efeitos da alavancagem dentro de fundo imobiliário do que o fundo VIUR 11. Eu estou usando ele só como exemplo. Fala galera, aqui é o Felipe. Nesse canal a gente fala de investimentos e educação financeira. Se você gostar desse vídeo, considere se inscrever e deixar o seu like. Alavancagem é a mesma coisa que dívida. Existe uma fala na indústria de fundos imobiliários que um FII não pode tomar dívida. E essa é uma meia verdade, né? O fundo não pode ir num banco e tomar um financiamento, tomar um empréstimo. O fundo não pode emitir uma debênture igual as empresas da bolsa fazem. Mas existe uma outra ferramenta que os fundos imobiliários utilizam para financiar as operações, quando o fundo não tem caixa para fazer isso, que é através de securitização. É um instrumento chamado CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários. Ele funciona parecido com uma compra parcelada. Então o fundo ele consegue um dinheiro para fazer investimento, ou o fundo ele vai lá e financia um imóvel, ele compra o imóvel e vai pagando parcelas, parecido com uma compra parcelada. Mas, assim como todo empréstimo que uma pessoa normal vai fazer, você tem que olhar a sua receita, você tem que olhar o seu patrimônio, você tem que olhar o fluxo que você vai ter que pagar por ano, né? Se você tem caixa para pagar isso, quais são os seus gastos, se vai sobrar dinheiro. Esse mesmo tipo de dilema que você tem na vida pessoal, os fundos também têm que fazer essa conta antes de fazer a alavancagem. E hoje eu vou mostrar para vocês o caso de um fundo imobiliário em que a alavancagem pesou um pouco dentro do caixa, certo? E vai complicar um pouco a situação do fundo, o fundo fica apertado sem muita coisa para fazer. O fundo que eu escolhi foi o VIUR 11. Esse VIUR 11 ele é um fundo de renda urbana. Então são imóveis, são supermercados, são imóveis ali no centro da cidade, né? Então são supermercados, são prédios de faculdade, de universidade, né? Educacionais. Pode ser farmácia, pode ser agência bancária e tudo mais. Então tem um portfólio diversificado ali de lojas de varejo que ele pode ter. Esse fundo imobiliário VIUR 11, ele é um fundo de base 10, ou seja, a cota é negociada em torno dos R$10. Atualmente a cota está em torno de R$ 7,78 cada cota. A gente pode ver que o patrimonial da cota é 8,94, ou seja, o fundo está aí com um desconto, né, de 0,88 P sobre VP, ou seja, o fundo tem um desconto aí em cima do valor da cota. Vamos ver o porquê que tem esse desconto. Bom, o patrimônio do fundo é de 240 milhões de reais. É um fundo pequeno comparado aos outros fundos de renda urbana que eu já trouxe aqui no canal. 240 milhões de reais é um fundo pequeno. Abrindo o relatório aqui do VIUR 11, vamos dar uma olhadinha como que tá essa questão da alavancagem do fundo. O primeiro ponto que eu queria mostrar para vocês é o resultado do fundo, tá? O fundo ele gera o resultado de imóveis dos aluguéis 2,2 milhões,4, certo? Ele paga todas as despesas, a alavancagem que ele tem que pagar. No final sobra como resultado 1.800.000. Esse 1.800.000 é o que ele de fato pega e distribui para os cotistas, né? Se a gente fosse dividir isso por cota, ia dar em torno de 6 centavos por cota. Bom, aqui o fundo tem um resultado acumulado não distribuído, né? Ele tem um valor de 2 milhões aqui, que é um lucro que ele teve de operações passadas, certo? E ele está no caixa ainda para ser distribuído. Então, está dando em torno de 10 centavos por cota, que ele tá aos pouquinhos, se a gente for olhar a distribuição aqui embaixo, ele tá queimando essa reserva, né? Tá vendo essa linha cinza, essa parte cinza mais clara aqui? Isso aqui é o resultado acumulado. Percebam que ele tava mais de 10 centavos e aos pouquinhos ele tá diminuindo, porque o fundo tá usando as reservas. O fundo gerou 6 centavos no mês e tá distribuindo 7, então o fundo tá queimando as reservas. Aqui a própria gestão diminuiu o guidance, né, da distribuição. Ela estava distribuindo aqui no mínimo 7 centavos por cota e eles diminuíram um pouquinho esse guidance, a estimativa de distribuição por cota, para aqui, o mínimo de 6 centavos por cota. Por essa razão. Aqui a carteira do fundo é aqui que mora boa parte do problema que esse fundo tem. O fundo tem em imóveis 350 milhões. Então esse aqui são os imóveis que o fundo tem. 350 milhões é um fundo razoavelmente pequeno até, comparado com os outros. O fundo tem aplicações financeiras, são 8 milhões. O que é esse 8 milhões? É caixa. É o dinheiro que ele tem em caixa, que ele pode usar para fazer alguma coisa, tá? O dinheiro que está em caixa. E aí ele tem obrigações aqui de 114 milhões e depois tem mais um débito aqui de 6 milhões, tá? Então o fundo ele tem obrigações de 114 milhões de reais e um caixa de apenas 8 milhões. E aí o PL do fundo vira aqui 240 milhões. Se a gente fosse fazer uma conta de padeiro aqui da proporção
dívida PL, a gente pode, 350 milhões em imóveis mais 114 é um terço praticamente do fundo, em torno de mais de 30% de alavancagem que esse fundo tem. E aqui mostra são as obrigações, o cronograma de pagamento que ele tem que fazer nos próximos anos aqui. Vamos olhar 2024. Ele tem aqui 14 milhões de principal e mais 7 milhões de juros, tá? Vamos olhar só para o principal. 14 milhões que ele precisa pagar esse ano de 2024, ele tem que pagar 14 milhões. Vamos relembrar quanto que ele tem de caixa? Ele tem apenas 8 milhões de caixa, ou seja, a conta não fecha. Então, o que a gente fica esperando quando a gestão chegar os vencimentos dos pagamentos? O que a gestão tem que fazer? A gestão tem que vender o imóvel, né? Achar um imóvel e vender e conseguir esse dinheiro para fazer o pagamento. A gestão chamar uma emissão nova de cotas, fazer uma nova emissão, também é problemático, porque o fundo está negociando abaixo do sobre o valor patrimonial. É difícil ela conseguir fazer uma emissão nessas condições, ok? Ou rolar a dívida, ela chama mais dívida para pagar essa dívida. Enfim, qualquer uma dessas três situações é ruim para o fundo, vai impactar nos rendimentos do fundo. Então, quando você vai comprar um fundo imobiliário, você tem que ter muita atenção na alavancagem. Você tem que olhar o caixa do fundo, você tem que olhar o fluxo de pagamentos, quanto que ele vai ter que pagar ali por ano, certo? E você tem que olhar a renda mensal, né? A gente viu que a renda mensal desse fundo ali, ele cai em torno de 1 milhão e pouco por mês que ele cai. Só que nesse ano ele tem uma dívida de 14 milhões. Então, nem se ele fosse cortar os rendimentos para pagar a alavancagem, ele não conseguiria pagar essa alavancagem. Então a gente tem que realmente ficar de olho para ver o que eles vão fazer. Se eles vão vender imóvel, se eles vão chamar uma emissão, se eles vão rolar essa dívida, né? Contratar uma dívida nova para pagar a dívida antiga. Não sabemos ainda o que eles vão fazer. Bom, a título de curiosidade, né? Esse fundo está com a taxa de ocupação dele está em 97%. Então, realmente uma vacância de 3% é tranquila. Aqui um pouco sobre os imóveis que ele tem. Os contratos são 90% atípicos, de 5 anos para mais, e 10% típico. Segmentos que ele trabalha, 83% é educação, são prédios normalmente de faculdade, prédios de cursinho que ele tem ali. Então, é um fundo que já está bem concentrado no setor de educação. Aqui 9% em varejo e 8% em saúde. Aqui em cima, os inquilinos que ele tem. A gente pode perceber que 48% é a Anima, 19% é a Cogna e 16% é a Facamp. Os imóveis do fundo, 43% estão no estado de São Paulo, 48% no estado do Rio Grande do Sul, 8% no Maranhão e 1% dos imóveis no Rio de Janeiro. Bom, e aqui também a título de curiosidade, dá uma olhadinha nos imóveis que ele tem. Aqui no Rio Grande do Sul são 2 imóveis, tá? São do grupo Anima, então aqui Anima Porto Alegre e Anima Canoas, que são imóveis de educacional. Aqui os imóveis de São Paulo, que são 3, então a Anhanguera de Campinas, Facamp, na cidade de Campinas também, e o laboratório Alta Vila Olímpia, que fica em São Paulo. E lá no Maranhão ele tem um imóvel que é o Grand Center, que fica em São Luís do Maranhão, que esse na verdade é um imóvel de varejo, né? Então a gente pode perceber aqui que são apenas 6 imóveis que esse fundo tem. É um fundo realmente relativamente bem pequeno, comparado aos outros fundos de renda urbana. Então, concluindo, esse é um fundo pequeno, né? É um fundo que toma uma alavancagem muito grande, é um fundo que não tem caixa para pagar a alavancagem. Então realmente é um fundo bem arriscado. É um fundo novo que tem pouco tempo, é uma tese interessante, que é a tese de renda urbana, mas eu acho que a gestão errou um pouco na alavancagem aí. E enfim, vamos ficar esperando para ver o que eles vão fazer para resolver essa questão, ok? No vídeo de hoje é só. Se você gostar desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima.